Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao segundo encontro intitulado Relatos de Experiências, Desafios Profissionais no Tratamento da Covid-19, o qual é organizado pelos profissionais da Escola de Educação Básica Gomes Carneiro, do município de Xaxim. Tem por objetivo trazer informações e esclarecimentos acerca do coronavírus e, por extensão, enfatizar sobre a importância dos cuidados que devemos ter para evitar contrair o vírus e também como proceder caso venha a positivá-lo. Queremos justificar a escolha da data de hoje, uma vez que exatamente há um ano atrás, no dia 16 de março de 2020, reunidos na sala dos professores da Gomes Carneiro, no período noturno, inclusive, para a realização do nosso PIC, que é o Planejamento Integrado Comum, recebíamos, no decorrer do trabalho, as informações de que trabalharíamos até na quarta-feira, dia 18, e que depois teríamos um recesso de 15 dias. Paralelo a isso, era decretado pelo governador uma série de medidas restritivas, como forma de conter a proliferação do vírus no estado de Santa Catarina. Desde então, por difíceis momentos temos passado, pois uma pandemia, a gente sabe que interfere em todos os segmentos, políticos, econômicos, sociais, com a segurança, a saúde, a educação, com a nossa vida, que é o nosso bem maior, e com as vidas de quem a gente ama. Então, explicar para vocês que este encontro ele está organizado de modos que faremos 2 rodadas de falas. Na primeira parte, cada participante será convidado a responder um bloco de perguntas. Na segunda rodada, cada um poderá deixar seu recado e fazer suas considerações finais. E ainda, num primeiro momento, dar um oi para todos que estão nesse momento nos acompanhando. Para que possamos, então, tratar da Covid-19 e refletirmos sobre, convidamos para realizarem os relatos as seguintes pessoas. Aline Cristiane da Rosa. Aline, ela é professora da Gomes Carneiro, licenciada em Ciências Biológicas, pós-graduada em Metodologias no Ensino de Biologia. Seja bem-vinda, Aline. Oi. Oi, tudo bem? Obrigada por contar contigo. Imagina, estamos aí. Convidamos também Nauane Zanata, enfermeira formada pela UDESC, fez residência em Oncologia pela UDESC, Uno Chapecó e Universidade Federal da Fronteira Sul. É enfermeira na triagem da Covid e na Rede Feminina de Combate ao Câncer. Lembrando que no ano passado, a Nauane trabalhou na UTI Covid do Hospital Regional São Paulo. Seja bem-vinda, Nauane. Oi, boa noite a todos. Então, eu sou a enfermeira Nauane, quero agradecer o convite por estar participando, porque eu acho que esse momento é muito especial para a gente dar os nossos relatos, assim como profissional e também como paciente, que também já fui. Bom contar com a sua presença. Obrigada. Obrigada. Temos também Elige Maria Coutro de Matos, mãe de um aluno nosso da Gomes Carneiro, do ensino fundamental. Um oi para a galera, Elige. Pelo convite, tá? Ótimo. Obrigada por poder contar com você, com o seu depoimento. Na sequência, nós vamos ter também uma convidada que vai entrar um pouquinho atrasada. A gente conta com a presença dela, esperando que dê certo, tá? Porque ela está no plantão nesse momento. Então, se ela puder, ela estará participando da nossa live, que é a Silvia Bruneto da Costa. Ela é técnica de enfermagem
cursando a faculdade de enfermagem, trabalha no Hospital São Paulo, na UTI Covid de emergência. E temos a presença do Dr. Luiz Felipe Diniz Fagundes, médico, diretor técnico do Hospital Bruno. Boas-vindas também, seu Diniz. Boa noite, agradeço o convite, é uma satisfação muito grande estar aqui podendo contribuir com vocês nessa live. Satisfação é toda nossa. Agradecendo os nossos participantes, então, vamos para a rodada de questionamentos. Começando pela professora Aline. Oi. Professora Aline, pedimos, então, a gentileza de nos contar como foram os sintomas iniciais, uma vez que você passou pela Covid, como que você procedeu quando você se deu conta do que eram os sintomas, né, Covid, se você ficou com alguma sequela, e ainda, como professora de biologia, qual é a sua recomendação referente à vacina contra a Covid-19? Porque outra questão ainda, Aline, se você puder falar, porque mesmo tomando a vacina, é preciso continuar seguindo as medidas de saúde pública. Então, se você puder percorrer esse caminho na sua fala, a gente fica muito agradecido. Sim, sem problema. Então, como a Ivonete já me apresentou, eu sou a Aline, eu sou professora de biologia das turmas do NEM, primeiro e segundos anos. Eu passei pela Covid. Os primeiros sintomas foram leves, dor de cabeça, dor no corpo. Ao sentir esses primeiros sintomas, imediatamente eu fui para o posto de saúde. Juntamente, eu moro com mais 2 pessoas, então essas pessoas também foram comigo. Após esses sintomas, que foram fracos, começou sintomas mais fortes, como tosse, dor de garganta, uma dor de cabeça mais forte atrás dos olhos. Tive febre, e esses sintomas mais fortes, eles começaram aproximadamente, já estava acabando. Então, o doutor deu para nós um período de isolamento de 8 dias, mas a gente achou melhor, então, cumprir mesmo assim os 14 dias, porque como os nossos sintomas foram mais fortes perto do final do isolamento. Então, né, evidentemente, a gente ficou isolado esses 14 dias. E sequelas, tanto eu como as colegas que moram comigo, a gente perdeu o paladar e o olfato, como grande maioria das pessoas que passam pela Covid acabam perdendo o paladar e o olfato. E é engraçado que a gente só dá valor para sentir o cheiro, sentir o gosto da comida depois que a gente perde. Daí, quando a gente está sem, é até engraçado como a gente sente falta. Em questão da vacina, eu acredito que as vacinas, no caso, são, né? Não é eu acredito, são essenciais para blindar o nosso organismo contra as doenças que ameaçam a nossa saúde, em todas as idades. Doenças altamente contagiosas, que eram muito comuns no passado, como o tétano, a paralisia infantil, o sarampo, cachumba, a rubéola. Praticamente, hoje, elas já não existem mais no Brasil. E isso se dá graças ao alto índice de vacinação que a gente tem no nosso país. A gente conta hoje com mais de 90% das crianças já vacinadas. E eu, como professora de biologia e como amante da ciência, acho que a gente está em um momento muito triste nessa questão do negacionismo da vacina. A vacina possui uma comprovação científica e a gente não tem dados de reações mais graves em pessoas que tomaram essa vacina. Então, eu acredito, sim, que a vacina ela é a forma mais segura e mais eficaz de prevenção, principalmente contra essas doenças infecto-contagiosas. E a outra colocação que tu me pediu, né, por que é necessário continuar seguindo as medidas mesmo tomando a vacina, é que, na verdade, é um erro a gente achar que depois que a gente toma a vacina, a nossa vida vai voltar totalmente ao normal. Primeiramente, a gente precisa esperar o nosso corpo reagir e dar uma resposta efetiva no combate ao vírus. Essa resposta a gente chama de resposta imune adaptativa. E essa resposta ela demora pelo menos 2 semanas para que o corpo aprenda a reconhecer e a combater esse vírus. Além desse tempo que o corpo precisa para desenvolver essa resposta, nesse caso específico do coronavírus, é preciso manter esse isolamento, essas medidas de higienização,
também devido ao fato que a maior parte das vacinas que já foram desenvolvidas contra a doença, ela exige que 2 doses sejam tomadas no mínimo para que ocorra uma eficácia esperada. E sem falar também, né, que essas pessoas imunizadas, elas ainda podem ser um vetor da doença. Ou seja, elas podem não desenvolver esses sintomas, mas elas podem transmitir esse vírus para as pessoas que não foram vacinadas. Por isso que é importante algo que a gente chama de imunidade de rebanho. Eu acho que a grande maioria já deve ter ouvido falar na TV, na internet, sobre essa imunidade de rebanho. Isso significa que, para a maior eficácia da vacina, a gente precisa de um grande número de vacinados, e assim a gente vai conseguir diminuir a transmissão desse vírus. Não sei se eu consegui responder corretamente. Ótimo, Aline, excelente. Acompanhado realmente uma onda negacionista, né, contra a vacina, então você deixa evidenciado na tua fala a importância de ter acesso a ela, realmente usufruir desse direito que nos pertence, né, e ela é 50,4, não fecha 50,4, mas quase 50,4 de eficiência, né, então o percentual é um percentual significativo. Então, a gente agradece aí a tua explicação, inclusive como professora de biologia, né? E deixa aí o recado para a nossa comunidade escolar da Gomes Carneiro, para os nossos alunos que estão acompanhando a live e para todos. Muito obrigada. E na sequência, então, a gente passa a palavra para a enfermeira Nauane, que é do Centro de Triagem. Nauane, nós gostaríamos que você nos contasse centro de triagem ele está organizado, quais são os horários de atendimento, telefone para contato sobre a questão da elevação dos casos que nós temos tido nesse ano, né, e como isso tem sido enfrentado, né, uma vez que nós temos aí a testagem em massa, o encaminhamento para o tratamento imediato, já temos algumas pessoas sendo vacinadas, então, se você puder relatar um pouquinho nesse sentido, a gente fica bem feliz. Ok, certo. Travou um pouquinho, não sei se para todos, mas eu vou tentar explicar o que eu escutei das tuas questões, qualquer coisa tu me questiona, tá? Então, atualmente eu trabalho lá no centro de triagem, também na rede feminina, e antes disso eu trabalhava no Hospital São Paulo, desde março, ali, abril, eu estou na linha de frente diretamente com a Covid, né? Sobre o centro de triagem, então, a gente tem um horário de funcionamento das 7 até a meia-noite, a gente está trabalhando com pessoal, com bastante quantidade de pessoal, médicos, com farmacêuticos, técnicos de enfermagem, para dar um melhor suporte possível para os pacientes, né, para o público. Então, sobre o fluxo ali, o paciente vai chegar para nós, ele vai passar pela triagem, pelo acolhimento, né, vai ser verificado os sinais, enfim, de acordo com a gravidade também, a gente vai estar passando esse paciente para avaliação médica, né. Sendo assim, ele vai passar pela avaliação, se possível, no mesmo dia ele já vai conseguir fazer o exame, se for solicitado o exame, né, vai ser feito no mesmo dia, se não no dia seguinte, né, depende da nossa demanda também. Assim, ele vai com o exame positivo, né, a gente vai dar o retorno para ele vai seguir sendo monitorado, a gente tem uma equipe que faz esse monitoramento diário para o paciente, tá? São uma equipe de 5 ou 6 pessoas que fazem esse monitoramento diário, tanto para os pacientes positivos como os pacientes suspeitos, tá? Até a alta desse paciente. Sempre orientando, né, sobre o isolamento social rígido, a gente sempre pede, baseado no protocolo do Ministério da Saúde, né, baseado nos 10 a 14 dias do início dos sintomas, sendo monitorado e sempre alertando esse paciente que em sinais mais graves ele retorne para triagem, para uma nova reavaliação, para a gente estar tentando pegar esse paciente, porque uma pequena porcentagem, o doutor Diniz me corrige também, uma pequena porcentagem vai evoluir, vai precisar de internação, então a gente tenta captar sempre que esse paciente
o mais breve possível para uma reavaliação, né? Para a gente ter essa parceria também com o hospital direta. A gente recebe um paciente que está mais numa situação mais grave, a gente vai estar encaminhando esse paciente imediatamente para o hospital. Então, a gente faz esse monitoramento diário, né, para tentar ter esse controle com o paciente, o contato mais próximo possível com ele, né. Hoje a gente está com o número de ativos, vou falar um pouquinho dos números também, apesar de estar reduzindo os números de ativos, enfim, a gente está com um número grande ainda de ativos, tem que se cuidar, a gente está com número de 193, novos a gente teve 97 em 24 horas, ainda temos bastante internação hospitalar, né, pacientes internados, na UTI a gente tem 15 pacientes em UTI ainda, apesar de estar diminuindo o nosso número de atendimentos, de estar conseguindo já reduzir um pouquinho de equipe, enfim, mas sempre dando esse suporte, os números de atendimentos ainda são altos, ainda chega a ser 80, 90, diário, então é um número ainda elevado, né, para o nosso suporte, né, enfim, ali o tamanho de xixi. Sobre tu me questionou o telefone ali, 3353-1197, a gente tem o WhatsApp também, que é 8505-2803, que o público, em geral, pode estar pedindo, tirar dúvidas, pedindo sobre exames, enfim, a gente dá esse suporte também via WhatsApp, tá? Sobre a questão, assim, que a gente alerta bastante, que o paciente procure o atendimento o mais breve possível, né? Alguns sintomas, assim, mais comuns a tosse, a dor de garganta, a febre, tá bem comum, a perda do olfato e o paladar, cansaço, mialgia, cefaleia, são sintomas, às vezes, associados, né? Cefaleia, associada à dor de garganta, que já procure esse atendimento conosco, lá no centro de triagem, para que a gente já faça esse suporte imediatamente, já isole a família, isole, enfim, o que for preciso, para que a gente evite também a disseminação, né, a maior contaminação. E em sintomas mais graves, a gente também sempre está orientando os pacientes se tiverem falta de ar, a febre, está usando medicação, não está passando, retorne para uma reavaliação lá na triagem. A gente sempre pede, foca muito nisso, para esses sintomas mais graves também, para o pessoal ficar mais atento, mais alerta, né? Lá a gente está trabalhando, retornando sobre o fluxo ali, a farmácia está funcionando, então, ali mesmo na triagem, tá? O paciente, para evitar a circulação, antes ele ia na municipal, né? Para evitar a circulação, ele já sai dali, ele já vai retirar a medicação, para que ele faça o isolamento mais correto possível, né? Que fique tudo ali na triagem. A testagem sendo ali também, na vigilância epidemiológica. A gente trabalha com exames hoje, a gente trabalhava bastante com o exame do LACEN, mas como estava demorando muito esses exames, a gente está com exames que estão demorando no máximo 48 horas e muitos, inclusive, saem na hora os exames, tá? Para que possa ser diagnosticado o mais breve possível esse paciente, né? E, assim, de cuidados que eu foco muito orientar, assim, claro, o uso da máscara, né, é essencial e indispensável, o distanciamento social e o uso de álcool, né, álcool em gel, é essencial para que a gente possa reduzir o máximo possível, né, agora parece que está diminuindo um pouquinho, né, o pico, mas a gente tem que manter todos os cuidados possíveis, né. Sobre a testagem em massa, eu vejo, assim, que foi um avanço ali, um passo muito importante para a gente estar detectando, né, tanto detecção de anticorpos, né, a testagem rápida. A gente está detectando o mais breve possível, já está sabendo ter um perfil da população, do número de pessoas que já cometeram, pessoas IgG, IgM, né, enfim, com infecções recentes ou não, e assim, talvez traz também mais tranquilidade, né, para a população. Acho que isso é um passo que é importante também, né. Não sei se ficou alguma dúvida, pode estar me questionando. A questão da vacinação, se você quiser falar um pouquinho. Sobre a vacinação, até a gente da saúde, enfim, a gente gostaria que isso fosse o mais rápido possível, né? Só que não depende, né, somente da gente. A gente tenta trabalhar de uma maneira
que a gente possa vacinar o máximo de população possível, né, baseada na idade, enfim, está ocorrendo ali, então, é mobilizado através da vigilância epidemiológica, né, juntamente com as enfermeiras, as minhas colegas, com as agentes de saúde, é monitorado esse paciente mobilizado, ele conforme a idade, né, ele está indo lá na rodoviária, né, eles montaram um espaço bem bacana, bem organizado, para ser feita a vacinação e o menos aglomeração possível, né, e então a gente está orientando sempre os familiares, é tipo uma busca ativa mesmo dos idosos nesse momento, né, eu, por relato, já fiz a minha segunda dose, né, fiquei bem feliz, né, a gente se preocupa muito e é a favor muito da vacinação, né, então, dessa parte, tá muito bem organizado, assim, a gente está conseguindo alcançar o que a gente quer, né? Mas ainda está um pouquinho lento, né? Devido a gente gostaria de mais, né? Tivesse mais doses disponíveis, que a gente pudesse colher mais a população, mas a gente tem que ir conforme, né, um pouquinho de cada vez. Só deixa eu dar um relato que eu fiquei, assim, muito feliz a Elis, né, a participante nossa, que está aqui na live, ela foi uma paciente muito querida por nós lá na UTI, lá no Hospital São Paulo, e foi uma das primeiras pacientes que ela despertou, e isso mobilizou muito, assim, a equipe, e muita força para a gente continuar a batalhar, sabe? Fiquei muito feliz de estar sabendo que ela está participando da live. Tá certo, Nawane. A Elige, inclusive, é a próxima a falar. Uma guerreira aí que venceu a Covid e que muito tem a contribuir com a fala de hoje, né? E no seu depoimento, então, nós pedimos, Elige, para que a senhora nos conte quando a senhora positivou, né, a Covid-19, quantos dias que a senhora ficou internada. Ficamos sabendo que um período aqui em Xaxim, depois precisou ir para Xanxerê. Se precisou ser intubada, como que foi esse processo? Como que foi o cuidado dos profissionais da saúde para com a senhora? E também que a senhora relatasse um pouquinho como é que é, assim, ficar fazendo o tratamento no hospital sem poder ter contato com a sua família, com os seus amigos, com os seus conhecidos, enfim, com os seus amados, né? E como que foi quando a senhora conseguiu sair do hospital e retornar para a sua casa, para o seu lar? Então, Elige, contigo para nos dar esse depoimento tão valioso. Cauane, fiquei feliz também de te ver. Fui tão bem cuidada por ti, tenho um carinho enorme por todo o resto da minha vida. Doutor Diniz também contribuiu muito para que eu estou aqui hoje, vocês dois, tá? E a equipe toda do hospital, imagina. Então, eu contraí o coronavírus, senti os primeiros sintomas no início de junho, né? Eu estava trabalhando no meu trabalho normal. Como eu me movimento muito, aquele dia estava assim, abafado, estava calor, e eu estava trabalhando normal, mas eu comecei a sentir frio, né? Aí eu olhava assim as pessoas na rua, tudo normal, tudo tranquilo, sem blusas, e eu comecei a sentir frio. Aí tá, tudo bem. No outro dia também. Aí começou umas dores estranhas pelo corpo, começou uns calafrios, aí eu voltei a sentir aquele frio do dia anterior, e eu vi que não estava normal, né? Aí, no início, eu não me dei conta que poderia ser o vírus, né? Aí, conversando com meu esposo, ele tinha sentido umas dores umas 2 semanas antes, mas ele nem procurou médico, não procurou nada, porque era uma dor abdominal, um desconforto assim só. E ele também não sentiu muito, então, para ele passou logo, aí depois desses dias eu comecei a sentir essas coisas estranhas no meu corpo. E foi então isso
na quinta e na sexta. Aí no sábado eu estava até bem, não estava sentindo nada. Tava normal durante o dia. À noite começou assim querer me dar um pouco de febre. Aí eu tomei um dipirona, passou. Aí no domingo eu estava bem ruim. No domingo começou as dores mais acentuadas, começou mais frio. Eu aferi minha febre que eu estava com 37. Enfim, aí não vi a hora amanhecer o dia para mim procurar ajuda. Aí foi que eu fui na triagem, na segunda de manhã. Aí cheguei lá, o doutor me atendeu e ele já me falou, ele disse, olha, sinto muito, mas os teus sintomas, os teus olhos estão falando que você está infectado. Eu, assim, para mim foi uma surpresa, na verdade. Não que eu não quis aceitar na hora, né, mas assim, eu quis tirar aquilo da minha cabeça, mas não foi possível, porque as dores já respondiam mais por mim do que eu mesma. Aí ele me deu os remédios todos. Aí eu cheguei em casa aquele dia, tomei aqueles remédios, ainda faltou 2 remédios, daí eu já procurei, e já tomei e fui trabalhar. Aí eu não fiz nada direito naquele dia. Vim para casa, aí a noite foi longa, não consegui dormir nada. Aí o doutor havia falado para mim, se você não tiver melhoras, você volta aqui. Aí na terça-feira de manhã eu fui, aí já era a doutora Marisa, ela me atendeu, me consultou, a minha febre já estava quase 40, ela disse, olha, já vou te encaminhar para internação. Aí foi, meu esposo me levou até lá no hospital, fui muito bem acolhida lá pela equipe, pelo doutor Diniz, muito obrigada. Aí eu internei ali, fiquei até no sábado, aí eu não tive melhoras, aí eu procurei de outros cuidados, foi aí que o doutor Diniz viu a minha gravidade e pediu uma transferência para o Hospital São Paulo de Xanxerê. Isso no sábado. Aí cheguei lá no sábado, eu estava muito ruim. Aí já fui direto para a UTI quando cheguei lá. Até a Cauane deve lembrar de mim lá, porque eu lembro bem dela. Meu Deus. Aí eu cheguei, eles viram a necessidade já de intubação. Eu nem tinha ideia do que era uma intubação. Eu olhava assim, aquelas pessoas tudo dormindo, tudo tranquilo. Eu pensei, bom, intubação deve ser isso, né? Mas vamos encarar. Na verdade, eu assim nem conseguia mais falar. Eu só ficava olhando e pensando. Eu disse que seja o que Deus quiser. E eu queria, assim, dormir, relaxar, porque aqui eu não conseguia dormir. Eu acho que a dor ultrapassava, ou sei lá, a preocupação, o medo, né? Aí foi que eles me entubaram. Aí eu fiquei entubada por 16 dias. Não, a gente não nem tem noção de horas, de dias, de tempo, de nada, né? Literalmente, a gente mora e depois sobrevive. Quando eu voltei da intubação, quando eles me tiraram da intubação, aí eu passei muito mal, porque o meu pulmão não havia respondido e o meu rim pegou uma bactéria e eu, assim, daquele momento eu lembro, assim, quando eles me tiraram dos aparelhos, assim, eu estava muito mal, eu pulei da cama. Na verdade, eu pulei da cama, assim, não sei como que aconteceu. Aí as enfermeiras já me colocaram na cama de volta, chamaram o doutor Vinícius. Aí eu só lembro, assim, que ele falou traqueostomia, as meninas, traqueostomia. Aí foi que eles fizeram a traqueostomia, tem o sinalzinho aqui. Aí eu fiquei mais 4 dias entubada, no caso, né? Aí depois que eles fizeram essa traqueostomia, eu fiquei esses 4 dias. Aí depois eu voltei, aí eu fiquei uns 4 a 5 dias sem fala, porque a gente não consegue falar, né? Com o aparelho aqui do tubo, né? Aí eu fui, a gente fica assim perdido, né? Você não consegue assim se antenar nas coisas, né? A gente via os movimentos, a gente via as pessoas, mas eu não sabia o que eu estava fazendo ali, né? Mas eu fui muito bem cuidada pelas meninas, pela equipe toda, porque, assim, em momento algum eu me senti sozinha. Eu sentia medo, realmente, mas, assim, eu via que eu estava, assim, muito bem acolhida ali, muito bem
bem cuidada, sabe? Isso que me fortaleceu, na verdade. Porque o carinho delas era enorme, enorme por mim. Tratava a gente como se fosse alguém da família, na verdade, né? Aí foi ali que eu fiquei aqueles dias, e igual a Cauane falou, eles tinham a chamada de vídeo, né? Por ficar longe da família. Para mim, foi como se eu tivesse ficado uma semana hospitalizado, mas eu, na verdade, fiquei 31 dias hospitalizado. Sofre mais realmente quem está aqui fora, né? Eles começaram uma campanha grande de oração para mim, que tive muitas pessoas rezando, foi uma corrente muito forte de oração, acho que isso que me trouxe aqui de volta, né? Porque sem Deus a gente não é nada, realmente. Mas, assim, o amor, a atenção, o carinho que eu tive de toda a equipe médica, desde que eu saí da minha casa até eu voltar, isso eu vou ser grata o resto da minha vida, nunca vou agradecer o suficiente tudo que fizeram por mim, né? E a minha família, os meus amigos, os meus vizinhos também, porque para eles foi uma eternidade, né, esses 31 dias. Para mim não foi muita coisa, porque eu, né, estava lá, na verdade, assim, nos aparelhos, né? Mas eu lembro que quando eu saí da intubação, eu rezava muito, sabe? Eu procurava, assim, sempre manter aquele pensamento positivo, embora muito perdida, ou sedada, com muita medicação, né? Mas, enfim, eu só tenho a agradecer, porque igual todo mundo falou, acho que eu fui um milagre, né? E como era tudo muito novo, eram muitos mistérios também, eu acredito, para os médicos até hoje, né? Mas graças a Deus, assim, eu tive essa experiência. Não quero que ninguém passe o que eu passei, mas para mim, assim, foi muito positiva a minha experiência, não porque eu estou aqui hoje para contar, mas eu acho que quando você acredita, que você confia e que as pessoas fazem assim, por esse amor pela gente, eu acho que isso é muito importante. Baile. Que depoimento forte. Gostaria de mais alguma contribuição, Elige? Eu também lá, eu fui a primeira a usar o tablet, né, que é a visita virtual que eles falam, porque como a gente não recebe visita de amigos e familiares, meu esposo eles faziam chamada de vídeo, eles davam notícias todas as noites para ele. Aí, quando foi para fazer a chamada de vídeo, era um dia que antecedia o meu aniversário. Aí, meu marido falou, amanhã é seu aniversário, não vai ter festa, mas quando você chegar, vai ter aquela festa, aquela comemoração toda. Mas eu tive festa lá na UTI, porque no outro dia eu tive várias vezes, durante o dia, do nada, eles se reuniam, os enfermeiros, os doutores se reuniam e cantaram os parabéns umas 3, 4 vezes. Aquilo, para mim, foi a maior festa de aniversário da minha vida, né? E era muita emoção, assim, meu filho, meu marido me ver lá, embora naquele estado, né, eu não conseguia falar para responder que eu amava muito eles, que eu queria vir para casa e tal, mas foi muito bom, assim, muito importante. E eles me veem, porque as pessoas, eu sei que tem muitas famílias, muitos, milhares, milhões de famílias que têm agonia, assim, né? Porque perde seus entes queridos, assim, sem poder ter uma despedida, sem poder ter visto, ver na hora que sai de casa, mas infelizmente, às vezes, não volta, né? Não tem como. Mas, assim, para mim, foi um milagre e eu sempre agradeço todos os dias da minha vida. Elige, você, como sempre, muito amada, né? A Elige, inclusive, quero destacar que ela foi funcionária da Gomes por um período com a gente, e os alunos sempre com um carinho enorme para com isso, por conta de que você é um poço de simpatia, numa linguagem bem simples, né? Falando, mas é isso que a Elige nos representa, é a marca que ela deixou no chão da Gomes Carneiro, que a gente não pode deixar de falar, e que a gente foi acompanhando todas essas informações que eram trazidas nas nossas reuniões,
fazendo orações e sempre na torcida para que tudo ficasse bem contigo. E hoje a gente fica feliz de estar com você aqui e tendo o privilégio de ouvir o seu depoimento do quanto foi difícil, mas que bom que deu para passar e que você está aí. Então, receba aí o nosso carinho também por ter sido funcionária da escola, mãe de um aluno, e também para a gente ir refletindo enquanto vem as falas, né? Seja da professora Aline, que passou pela Covid, da Elige, que passou pelo Covid, né? E para a gente pensar, assim, ó, como que a reação do vírus num organismo e no outro é diferente. Na professora Aline não foi tão forte, ficou a sequela por um período, mas ela não precisou ficar internada, não precisou fazer intubação, diferente do que ocorreu com a Elige, né? Então, muito agradecida, Elige, por ter você aqui junto de nós hoje fazendo esse relato. E se evidencia se evidencia na tua fala também o quanto são heróis esse povo da saúde que está na linha da frente, né, na linha de frente aí, e que merece os nossos aplausos. Fala, Elige, você sinalizou alguma coisa, amada? Eu, assim, ó, o momento mais agoniante, mais triste para mim foi no dia que eu saí do hospital e eu recebi a notícia que a minha irmã havia falecido enquanto eu estava internada. Ela faleceu no dia 15 de junho, né? Aí a primeira coisa que eu saí lá fora do hospital, que o meu esposo, eu disse, que dia que é hoje? Tá um dia lindo, né? Ele disse, é 4 de julho. Eu disse, julho? Eu disse, não, é junho. Ele disse, não, é 4 de julho. Eu disse, mas que dia que é hoje? Ele disse, é sábado. Eu disse, nossa, tá um dia tão lindo. Eu falei, vamos lá na Mana, que eu quero dar um abraço nela, depois nós vamos para casa, porque isso estava cedo, era entre 3h30 e 4 horas, né? Aí eu não sabia que ela havia falecido. A equipe do hospital sabia, todo mundo sabia, mas eu não sabia. Eu disse, então vamos lá dar um abraço nela e depois a gente vai para casa, né? Aí ele disse, espera que eu vou tirar o carro daqui e a gente já conversa. Estava ele, a minha irmã e o meu sobrinho, a outra minha irmã. Aí eles foram me falar, né, que ela havia falecido. Isso para mim foi a parte mais triste da saída do hospital. Mas a gente sabia que ela estava se tratando de câncer já há 10 anos, né? Então ela chegou a hora dela, o dia dela, né? Que eu passei a acreditar que existe mesmo, porque eu tive um sonho com ela enquanto eu estava lá. Ela foi lá se despedir de mim. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, por um lado, eu fico feliz, porque eu sei que hoje ela está descansando, né? Ao lado de Deus, que era o lugar merecido dela, porque ela estava sofrendo muito, né? Então, eu fiquei muito triste porque eu não pude estar ali para apoiar minha família, para apoiar meu pai, que foi uma fase bem difícil, né, para eles. Porque eu lá naquele estado e a minha irmã passou mal, muito mal e chegou a falecer. Então, foi uns dias muito tristes para a família. Mas, enfim. Elige, nossos sentimentos e estendemos os sentimentos a todos que perderam alguém da sua família, um amigo, um conhecido, né? Pensando que, olhando aqui rapidamente na internet, o dado que eu puxei é que são 279.286 mortes pela Covid no Brasil. É um número que a gente não pode naturalizar. E é um cenário muito triste. É um cenário de guerra que a gente está vivendo. E que a gente espera ter saída. É essa fé que a gente tem que continuar cultivando para que as coisas possam se encaminhar da melhor forma possível. E para isso aí fica o pedido. Vamos nos cuidar. E cuidar de quem a gente ama. E na sequência, nós vamos então estender o convite para que a Silvia, eu vi que a Silvia já está aqui na live, já está participando. Silvia, que bom que você conseguiu acessar, que bom que você está junto de nós, né? E a Silvia, então, eu já fiz a sua apresentação lá no início, tá? A Silvia está trabalhando na UTI Covid de emergência do Hospital Regional São Paulo,
E a gente vai pedir, então, Silvia, a gentileza de você nos relatar como que tem sido enfrentar essa doença de frente, né? Como que é o tratamento dessas pessoas que estão na UTI? Como que é feito o processo de intubação, que a gente ouve tanto por aí dizer que é tão agressivo? Que você relate um pouquinho também sobre as alterações que a gente acaba ouvindo também, que o paciente de repente teve uma melhora considerável, aí de repente tem uma recaída repentina e o estado se agrava. Se você puder falar um pouquinho dessa diferença que é tão rápida, né? E ainda de como que o paciente lida com o quadro emocional, né? Ficando longe de quem ele ama. E ainda, se você puder ali nos relatar como que está a situação do hospital agora, né? Que a gente ouve que está em colapso, né? Se é uma grande quantidade de pessoas que estão aguardando por um leito na UTI. Contigo a palavra, Silvia. Boa noite a todos. Assim, Vanete, eu quero que eu vou falando, se eu esquecer alguma coisa, você vai me perguntando, eu vou te colocando, tá? Então, realmente, hoje eu estou no Hospital São Paulo de Xanxerê e no Hospital Frei Bruno de Xaxim. No Hospital de Xanxerê, eu estou finalizando o meu trabalho e vou ficar no Hospital Frei Bruno de Xaxim. Então, assim, eu tenho 13 anos de profissão e realmente é um dos momentos mais difíceis que a gente está passando agora. Então, é um momento, assim, que no início era uma coisa que a gente achava que a gente não tinha domínio sobre tudo que estava acontecendo, que a gente já enfrentou muitas coisas, emergência, a gente sempre pega várias coisas ruins, mas a gente sempre sabia o que fazer, e o Covid nos deixou muitas vezes sem chão, sem a gente saber o que fazer, qual o início, bem difícil, a gente não sabia lidar com como fazer. Enfim, foi nos primeiros pacientes que a gente recebeu, foi muito difícil, a gente tentava fazer do melhor possível, atendendo pacientes, muitos pacientes chegando para nós, pacientes andando, pacientes conscientes, pacientes nas cadeiras, né, desaturando, pacientes bem nervosos, assim, agitados pela situação, e a gente, até hoje, assim, que nem você colocou ali, a gente recebe pacientes na cadeira, conversando, de repente a gente vê que o paciente começa a saturar, ficar ruim, ficar mal, a gente tenta fazer o possível, muitas vezes o emocional deles abala muito, sim, porque hoje a gente recebe o paciente na emergência e o familiar, infelizmente, não pode acompanhar, então fica do lado de fora. Então, isso para o paciente é muito difícil. Então, assim, quando o paciente chega, o elo dele é nós a enfermagem, é nós médico, os médicos, nós da equipe da enfermagem, que temos que tentar fazer o melhor para o paciente. Então, assim, a gente tenta, hoje, graças a Deus, a gente já tem um início, como o paciente chega, o que a gente fazer, um procedimento que a gente consegue ajudar muito fácil o paciente. Tem paciente que chega, a gente atende ele, a gente consegue reverter o caso, a gente já, hoje, a maioria dos pacientes que chegam para nós já chegam no oxigênio, a gente já tem que colocar oxigênio, já tem que começar já com isso, porque já está desaturando, já está ruim mesmo, muitos a gente consegue dar a volta, muitos chegam bem, que não estava comentando, e de repente o quadro deles começa a piorar, sabe? Então, assim, é uma questão, assim, de, sabe, a gente, às vezes, se pega em situações que a gente fica muito triste com tudo que está acontecendo, mas a gente já perdeu muitos pacientes, assim, que chegaram bem e, de repente, quando a gente percebia o paciente, nós não conseguíamos salvar o paciente.
Então, assim, ó, eu não sei, né, tu quer ir fazendo as perguntas, eu vou te respondendo, que às vezes eu falo e não tô te respondendo o que eu preciso, o que você precisa saber. Tu quer me perguntando, eu vou te colocando, eu acho que é melhor. O que você acha? Pode ser assim? Mas a tua fala tá perfeita, Silvia. Assim, Bastante. isso. A questão de como que é dado o tratamento dentro da UTI, mas assim, Uhum. Na verdade, Ivonete, o que a gente acaba sendo para o paciente? Eu acho que lá dentro, tanto do hospital quanto na UTI, a gente acaba sendo o familiar do paciente. A gente se coloca no lugar como se fosse um familiar da gente. Pacientes conscientes chegam, que estão para nós, são pacientes estáveis, conscientes. A gente se faz no lugar da família dele. Se tivesse a família dele lá dentro, era isso que a gente estava fazendo. Então, no Hospital São Paulo, a gente tem muitos pacientes nos corredores, nas salas, que a gente acaba tendo que alimentar o paciente, ajudar o paciente a ir no banheiro. Muitas vezes, assim, aquele olhar do paciente, tipo, sabe, ele sente muita falta da família, porque até então, sempre o familiar pôde acompanhar. Hoje, o paciente entra sozinho, então o pessoal da enfermagem e os médicos que acabam sendo a família do paciente. Então, a gente faz isso com tanto carinho, ajudando, porque a gente vê que o paciente realmente só tem você lá para ele, sabe? É muito triste. Muitas vezes, sabe, depende da situação, a gente se pega chorando de madrugada, ou porque a gente perdeu um paciente, ou porque você ouve alguma coisa do paciente que mexe com você, porque é muito difícil a situação de você tá com o paciente está precisando de cuidados, graças a Deus, hoje a gente tem muitos pacientes se recuperando, a gente consegue ajudar e a gente vê a recuperação do paciente, sabe, os médicos aí, a gente tentando fazer o máximo possível para a gente ajudar o paciente, sabe, então isso é muito gratificante para a gente poder ver pacientes saindo do tubo, assim, pacientes que chegam e a gente consegue estabilizar o paciente, e pacientes que às vezes chegam bem para nós, questão de 2, 3 horas, a gente está na sala de emergência, tem que entubar esse paciente. A questão da intubação, assim, é difícil, o paciente, às vezes, o paciente está consciente, a gente tem que conversar com ele, o médico tem que conversar com ele que, infelizmente, não tem outro jeito, que ele tem que ser entubado para melhor recuperação dele. Então, ali a gente sabe, às vezes, dá um aperto no coração da gente, mas a gente sabe que isso é o melhor do paciente, sabe? O paciente sendo entubado, então aí começa a medicação para manter o paciente, a gente já procura acomodar ele, fazer tudo para que o paciente se estabilize, porque hoje a gente tem muitos pacientes novos também que está acontecendo, estão, sabe, pegando Covid, e a gente teve muitos pacientes que estão agravando novos, então, isso para a gente da enfermagem, para os médicos, tem vezes que é bem difícil, mas graças a Deus a gente está conseguindo ter pacientes que estão conseguindo, sem um tubo, em VNI, com fisioterapia, conseguindo sair, a gente espera que esse quadro seja cada vez melhor. A gente tem perda de paciente, está tendo muita perda de paciente ainda, pacientes que você acaba, na verdade, como você acaba ficando você e o paciente, você se apega muito ao paciente. Todo dia que você chega no hospital, você chega no teu plantão, você vai tentar ver se aquele paciente está lá ainda, tentar ver se o paciente teve melhoras, se o paciente conseguiu leito de UTI, porque hoje a nossa realidade na emergência do São Paulo, a gente tem muitos pacientes aguardando o leito de UTI. Então, tem pacientes lá com nós que a gente consegue reverter o caso e não precisar ir para UTI, muitos que estão aguardando o leito de UTI. Também no Hospital Frei Bruno, a gente está recebendo pacientes que a gente está conseguindo dar a volta no hospital ali, graças a Deus, e tem pacientes que estão precisando ser transferidos, mas a situação do hospital de Xanxerê, a situação assim até ontem à noite estava de plantão, são muitos pacientes precisando mesmo
de leito de UTI, e a gente não tendo, e os pacientes estando aguardando para ser transferidos, né? Tá certo, Silvia. Receba aí o nosso carinho, a nossa gratidão por esse trabalho tão especial que vocês têm feito de se colocar na condição do outro como ser humano, tentando dar o seu melhor na profissão aí que escolheu para exercer, uma profissão tão nobre, tão importante. Então, parabéns. Na sequência, nós convidamos, então, para fazer uso da palavra, o senhor Luiz Felipe Diniz Fagundes, médico, diretor técnico do Hospital Frei Bruno de Xaxim. E para suas considerações, nós gostaríamos, doutor Diniz, que o senhor nos relatasse como está a situação no Hospital Frei Bruno, quais são os recursos que o SUS está destinando para o hospital, quantos respiradores que nós temos em Xaxim. Ainda que eu fiquei sabendo sobre um esquema que foi montado para quando o paciente piora e aí ele precisa de um leito na UTI, então ele é entubado e permanece no hospital até que se consiga uma vaga. E aí como que funciona essa organização e para onde que esses pacientes estão sendo encaminhados da nossa cidade, para onde eles vão, né? E se o senhor puder falar também um pouquinho sobre as novas cepas do vírus, né? E a exaustão dos profissionais da saúde em relação a um vírus que é novo e que ainda pouco se conhece. O microfone, doutor. Puder ativar, por favor. Já ativei. Tá. Boa noite a todos. Primeiramente, vou dar uma visão geral do Hospital Frei Bruno. O que nós temos para oferecer, como você me perguntou? Hoje, aqui no Hospital Frei Bruno, nós temos 33 leitos na ala Covid. Desses 33 leitos, 26 são destinados ao SUS. São leitos credenciados para atender o Covid pelo SUS, que é o governo que determina a liberação desses leitos, né? E 7 leitos são leitos privados, para atendimentos de particulares e outros convênios. Os atendimentos aqui no Hospital Frei Bruno, nós temos convênio para atender enfermaria, pacientes de enfermaria. Pacientes de enfermaria são pacientes que não estão graves, pacientes que não necessitam de ventilação mecânica, ou seja, pacientes que não necessitam de intubação. Mas no decorrer da internação, alguns desses pacientes vêm a piorar. E nós precisamos de solicitar um leito de UTI para mandar esse paciente. Mas, infelizmente, agora, nessa segunda onda aí, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de encontrar leitos de UTI. Silvia está lá muito bem, ela sabe muito bem, acabou de relatar, e ela sabe muito bem o que nós estamos passando. Como é que está lá em Xanxerê, como é que está aquela emergência. A dona Elige, na ocasião que ela precisou de um leito de UTI, graças a Deus que foi numa época diferente, porque ela saiu daqui sem ser entubada. Quando a gente viu que o quadro dela piorou, que ela iria evoluir para uma intubação, a gente já encaminhou para a UTI. Ela foi recebida na UTI, foi avaliada, e aí foi indicada a intubação e foi para o ventilador. Hoje, nós não podemos mais fazer isso aqui. Paciente daqui, para ser transferido, paciente que apresenta uma piora, só quando está entubado. Então, a gente tem que intubar e colocar no ventilador. Nós aqui em Xaxim, nós não temos estrutura para manter um paciente no respirador. O paciente que vai para o respirador é um paciente que precisa estar numa UTI. É um paciente que precisa de cuidados, que são cuidados intensivos, já que o próprio nome diz que é a unidade de tratamento intensivo, precisa de cuidados que nós não temos condições de fornecer para esse paciente aqui. Então, esse paciente, ele é referenciado para onde tem uma UTI, mas, infelizmente, nós também não temos vagas em UTI, né? Então, ele vai, quando ele sai daqui, dificilmente ele vai para uma UTI. Dificilmente. Teve um paciente daqui que eu mandei que foi direto para a UTI de Lages. O paciente vai para uma sala de estabilização, mesmo estando entubado. Vai para uma sala de estabilização, vai para a emergência de Xanxerê. Xanxerê tem... ontem tinha 27 pacientes entubados na emergência, aguardando para ir para uma UTI. Chapecó estava com mais de 60 pacientes entubados,
aguardando para ir para um leito de UTI. Então, essa é a diferença que nós temos. Voltando a Xaxim, quando o paciente piora aqui em Xaxim, nós temos 5 respiradores aqui, que é uma maneira da gente manter esse paciente, porque quando esse paciente piora, que precisa de um internamento de uma UTI, nós temos que aguardar a vaga-leito. E antes era aguardar a vaga-leito na UTI, agora é aguardar uma vaga de leito na emergência do hospital, ou de Xanxerê ou de Chapecó, para entrar numa fila para ir para a UTI, só para vocês terem uma noção do quanto está complicado o tratamento. Em outros tempos, a gente encaminhava o paciente já ia direto para a UTI, então a gente nem quando a gente via que o paciente piorava, a gente já encaminhava. Se eu te disser que dos pacientes que nós temos internados hoje, aqui em Xaxim, se eu te disser que mais de 80% desses pacientes são pacientes com indicação de UTI, e nós estamos tratando em enfermaria, porque nós não temos UTI. Nós montamos uma semi-intensiva, que nós chamamos aqui no hospital, que é um local onde nós temos os 5 respiradores e alguns pacientes mais graves, a gente coloca para essa área, para ficar à espera de uma transferência, ou se piorar, a gente já tem que entubar. Ontem, eu tive que entubar 3 pacientes aqui em Xaxim. Desses 3 pacientes, 2 eu consegui transferir para Xanxerê, que estão lá no pronto-socorro, aguardando um leito da emergência, e o outro está aqui comigo ainda, que eu não consegui, faz mais de 24 horas, vai estar fechando 24 horas agora que esse paciente está aqui, entubado, aguardando um leito. Não que ele não esteja recebendo tratamento, ele está recebendo tratamento, mas não é o tratamento que o caso requer, é o tratamento que a gente pode dar. E estou com mais 2 pacientes ali, na nossa semi-intensiva, na iminência de ter que entubar, ter que ir para o respirador. E se eu entubar, então eu procuro postergar o máximo possível a intubação desse paciente, porque depois, futuramente, a gente não vai conseguir, muitas vezes não vai conseguir leito para esses pacientes, né? E aqui nós temos 5 respiradores. Já aconteceu nessa nova onda aí do Covid, de nós estar com 5 ventiladores ocupados, 5 pacientes entubados, e eu precisar de colocar mais um paciente em ventilação mecânica e não ter como. Aí nós tivemos que usar um carrinho de anestesia. O anestesista nos cedeu no bloco cirúrgico. Nós temos 4 carrinhos de anestesia aqui que são utilizados para fazer as cirurgias. A gente colocou o paciente nesse carrinho de anestesia, que ele tem um respirador, mas não é o ideal, foi o que a gente conseguiu. Agora, atualmente, diminuiu os casos, diminuiu a procura. Há 15 dias atrás, nós estávamos com os nossos 33 leitos Covid ocupados e tinha mais. Teve um dia que chegou a ficar 12 pacientes no pronto-socorro aguardando transferência, aguardando um leito. E aí, quando segue leito da enfermaria, a gente encaminhou para São Lourenço, encaminhou para Ponte Serrada. E aqui também nós recebemos pacientes de outros municípios. Agora à tarde, eu acabei de receber um paciente de Pinhalzinho, temos paciente de Chapecó, temos paciente de Formosa, temos paciente de São Domingos, que hospitais das regiões que não têm condição de fornecer um atendimento de enfermaria acabam referenciando esses pacientes para nós. E olha, passei mais ou menos o nosso panorama de tratamento aqui no hospital, e nessa segunda onda, na primeira onda era uma realidade diferente. No ano passado, primeira onda que eu digo assim, o ano passado, nós tínhamos uma realidade diferente. Nós tínhamos leitos de UTI quando o paciente piorava, a gente dava um jeito, demorava um pouquinho, mas a gente sempre acabava conseguindo. O perfil dos pacientes era diferente. Eu posso dizer que, eu não afirmo que é uma outra cepa do vírus, porque eu não estou testando, a gente não testa qual é a cepa do vírus que está causando essa onda aqui em Xaxim. Mas era um perfil de pacientes diferente. Geralmente, ele acometia os pacientes já de mais idade, pacientes com alguma comorbidade, o que não está acontecendo hoje. Hoje nós temos pacientes jovens,
pacientes sem comorbidades que já chegam com um caso avançado aqui. E isso aí que nos preocupa, que aí nós temos dificuldade de como é que tu não vai fornecer tratamento ideal. Isso aí angustia muito nós, os profissionais da enfermagem, da saúde, os profissionais da enfermagem, os médicos, porque, olha, vou confessar para vocês, eu nunca, na minha vida, eu tenho 27 anos de formado, eu nunca esperava que eu ia ter que escolher qual paciente que ia receber tratamento. Eu ia ter que escolher qual paciente que eu ia colocar no respirador. Eu ia ter que escolher qual paciente que o SAMU ia levar. Que ia levar a vaga. Tinha uma vaga, tem uma vaga, e o SAMU diz, olha, é paciente jovem, então tá, nós vamos buscar. Ah, paciente de 60, não, 60, 70 anos nós não vamos buscar, porque esse paciente já, a chance de sobrevida é muito pequena. E, infelizmente, gente, é a nossa realidade. Há 2 domingos atrás, vou contar um caso para vocês aqui. Eu estava com 2 pacientes entubados aqui, pai e filha. O senhor tinha 70, não sei, 72 ou 67 anos, né? Já estava mais de 24 horas entubado. E naquele domingo pela manhã, a filha dele, de 29 anos, piorou e nós tivemos que entubar. E eu já tinha mais 2 entubados. Nós estávamos com 4 pacientes entubados aqui. Aí o SAMU veio a vaga para aquele senhor, né? Teoricamente chegou aqui. Aí eu chamei a família e perguntei: qual que vocês querem levar para a UTI? O senhor, que já viveu a vida dele, que está no fim da vida, ou essa jovem aqui, que embora tenha comorbidades, né, ela tinha algumas comorbidades, mas era uma paciente jovem, de 29 anos. Aí a família: não, doutor, vamos levar então a paciente mais jovem. Essa paciente foi encaminhada, mas infelizmente não resistiu também. E depois, nem 24 horas depois, o senhor veio a óbito aqui em Xaxim, mesmo sem ter condição de mandar. Tivemos vários óbitos registrados aqui em Xaxim de pacientes que estavam aguardando o leito de UTI e não conseguiram chegar, pelo menos. A gente, assim, embora o paciente seja um paciente idoso, um paciente com comorbidade, a gente sempre tentava de tudo. Porque vamos dar uma chance para esse paciente, vamos colocar ele no respirador, vamos colocar a medicação, vamos fazer tudo que a gente iria fazer para um paciente sem comorbidades, para um paciente mais jovem. Isso aí é o que a gente fazia antes dessa. Mas agora, infelizmente, a gente não consegue fazer isso aí. Se a gente está colocando um paciente desses com comorbidades, um paciente idoso, que já não tem poucas condições, poucas chances de vir a vencer, a sobreviver, a gente pode estar tirando a chance de um paciente mais jovem, que esse paciente mais jovem pode chegar e precisar de um respirador e a gente não ter como tratar. Hoje, está surgindo muitos, comparando o ano passado, no mês a partir de março, começou março, abril, maio, junho, julho, que nós tivemos o auge dessa onda o ano passado, muito se sabia, nós médicos, eu sempre digo para os pacientes, nós estamos trocando pneu de um carro com o carro andando, porque nós não temos protocolos fixos de tratamento. Difícil você chegar, o paciente chega com uma pneumonia para mim, você chega com uma pneumonia eu sei, pneumonia é uma doença que já foi estudada há anos, então a gente sabe, vamos tratar assim, 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 qual é que é o agente etiológico, qual é que é. E esse paciente com Covid, vocês vêem toda hora surgindo reportagem, usa hidroxicloroquina, usa ivermectina, usa colchicina, né, o corticoide na fase 1, na fase 2, quando é que começa a corticoide, o uso de antibiótico, profilático, o tratamento precoce. Então, tem muitas divergências no tratamento aí. Então, seguidamente, surge um novo estudo, estão usando isso aí, vamos usar isso aí, a gente usa e vê que não. Então, não tem um consenso no tratamento. Eu, como médico aqui, aprendi bastante, eu já tenho mais o meu protocolo de tratamento que eu já fiz baseado na experiência, que eu te garanto que já passou aqui por mim mais de 400 pacientes. Né? Já atendemos mais de 400 pacientes pacientes de Covid aqui no hospital. Pacientes de tudo que é caso, complicações. E uma coisa que essa doença que eu estou vendo agora, né,
é uma sequela, sequelas que essa doença está gerando. Não só a sequela física, do pulmão não ventilar, mas a sequela psicológica. Hoje eu atendi no meu consultório lá 2 pacientes que tiveram Covid, que tiveram internado aqui no hospital, que foram fazer a revisão comigo lá no consultório. Atendi 2 pacientes e a pior sequela que eles tiveram, eles evoluíram bem, eles saíram bem, mas a pior sequela que eles tiveram foi a sequela psicológica. Porque hoje, esses pacientes estiveram no leito de enfermaria. Enfermaria, aqui na nossa enfermaria, tem um quarto que tem 6 pacientes por quarto. E ali está o paciente mais leve, junto com o paciente mais grave. E imagina, se coloca no lugar de um paciente desse aí. Tu está dentro de uma enfermaria, dificuldade de respirar, vendo o outro que está do teu lado, um quadro pior ainda, e tu sabendo que tu está na fila, dali um pouco aquele paciente a gente tem que levar para lá, aquele paciente é entubado, vem a notícia que aquele paciente não resistiu. Como é que fica o teu psicológico? A sensação que tu está no corredor da morte, que o próximo pode ser você. Imagina o trauma psicológico. Esses 2 pacientes que me procuraram hoje, né, na reconsulta, o maior trauma deles era esse aí, que eles tinham saído bem, eles tinham melhorado, mas eles falaram, doutor, e quando eu estava ali, doutor, eu não sabia se eu ia melhorar, se no outro dia era eu que ia ir pro tubo. Esse é um grande problema que nós vamos ter que enfrentar. E também daqueles que não tiveram o pânico. Hoje de manhã também, eu tenho uma casuística muito grande, eu atendo muitos pacientes. Hoje de manhã no posto de saúde, uma jovem com pânico, síndrome de pânico. Doutor, eu tenho pânico, eu tenho medo, eu passei o Covid, passei leve, mas eu não consigo sair de casa, eu tenho medo de contrair a doença, que eu olho a TV, gente morrendo, eu me dá falta de ar de noite, eu chego a ter pesadelo, de sonhar que eu estou sendo entubada, que eu estou no hospital. É difícil, gente. O trauma psicológico, ele afeta não só quem teve a doença, mas também quem não teve a doença, quem está vivendo. Crianças com pânico, síndrome de pânico, que elas não referem dor abdominal, chegam com dor, e começam a chorar, a gente examina, não tem nada, aí a gente vê o que é tudo psicológico, é tudo ansiedade, é muito difícil. E sem falar nas sequelas físicas. Tem pacientes daqui que eu estou dando alta que, infelizmente, eu tenho que mandar com oxigênio para casa, porque aquele pulmão já fibrosou, aquele pulmão já não vai recuperar mais. Gente, infelizmente, eu acabei ficando sem bateria no meu celular. Meu celular está quase acabando a bateria. Em seguida vai terminar, eu vou cair fora. Eu não tenho carregador aqui no hospital. Não consegui ir para casa hoje, né? O uso foi muito grande. Mas espero ter contribuído para vocês nessa live aí. E me coloco à disposição, tá, de qualquer outro bate-papo, né? E cuide-se, pratique o isolamento social, evite pegar o Covid, evite contrair essa doença, porque infelizmente nós estamos vivendo num mundo de incertezas nesse momento. Desculpa eu não responder mais as outras perguntas, mas doutor Diniz, excelente, eu acho que veio ao encontro daquilo acabou terminando a bateria. A gente imaginava, doutor Diniz, e assim, ó, já deixou inclusive o recado final, que era o que a gente iria propor, né, para que o senhor deixasse um recadinho para a comunidade xaxinense, porque as suas palavras, elas foram muito impactantes, no sentido assim, de que é um cenário triste, é preocupante, a gente sabe do quanto vocês, profissionais da saúde, têm se desdobrado. E aí, então, o seu pedido final, ele encerra realmente a sua fala e a gente deixa aí o nosso carinho, a nossa gratidão por o senhor ter, apesar de tanto trabalho, ter aceitado o nosso convite prontamente. Muito obrigada, doutor Diniz, um forte abraço. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Obrigada. Então, aqui o que nós havíamos combinado, já nos direcionando para a parte final dessa live, nós temos, então, a solicitação para que a enfermeira Nauane faça as suas considerações finais, deixe um recadinho para todos que prestigiam essa live, né? Pode ser um recadinho, uma mensagem rápida de cada um de vocês, para que a gente possa ir encerrando em função da hora, né? Do tempo previsto que nós tínhamos para a duração desse momento. Nauane, contigo.
o microfone ativa, por favor, Nawane. Obrigada por avisar. Então, agradecendo o convite, tá? Novamente, e brevemente, então, como o doutor Diniz relatou, a orientação que eu dou como profissional, assim, se cuidem, pessoal, usem máscara, álcool em gel, mantenham o distanciamento social, que é a única comprovação que a gente tem que vai evitar contrair o vírus é essa. E também colocar brevemente, assim, agradecer a todos os colegas que estão participando aqui, os colegas que eu tenho na triagem, os colegas que eu tive no hospital, como é importante a equipe multiprofissional falar a mesma língua, estar unida, sabe? Isso é muito importante e deu para ver aqui na live que essa contribuição foi muito útil tanto para nós, profissionais também, tá? E esse é o recadinho que eu dou e obrigada, tá? Obrigada a você. Elige, por favor. Eu quero dizer um recado para os profissionais da saúde, que vocês não tenham medo, não tenham angústia lá dentro de uma UTI, por exemplo, vocês tenham forças, porque o processo da intubação, para vocês, é doloroso, é triste, mas a minha experiência que eu tive, foi a melhor coisa. A gente não sente dor, até porque vocês fazem todo aquele processo de sedação, né, para entubar, então vocês não tenham medo, a gente está lá nas mãos de Deus e de vocês têm força, tenham coragem, continuem com essa garra de vocês, porque vocês sempre vão fazer pelo melhor para nós, tá? Não fiquem tristes, fiquem com muita força e com muita fé em Deus, que de 100 pacientes, 99 com certeza vão se sentir bem, vão se sentir melhores e vão sair dessa, tá? Que Deus, eu rezo muito por vocês, que Deus ilumine, que Deus dê força, que Deus dê sabe, muita coragem para vocês, tá? E é assim, temos que nos cuidar, continuar nos cuidando. Estamos assim no mesmo barco, todos nós estamos no mesmo barco, então, cada um fazendo a sua parte, né, para não pesar para os hospitais, para os postos, para a triagem, para tudo, porque a gente sabe que está tudo tão difícil, igual o doutor Diniz falou, é muito triste ele relatar isso, só dentro dele sabe o quanto é difícil, a gente nem às vezes pensa, mas não imagina ele ter que optar por um ser humano, se tem dois, ele optar por um ser humano. Gente, é muito triste. Então, vamos nos cuidar, vamos rezar, vamos nos unir, e não fiquem com medo, tirem esse medo, esse trauma, essa depressão, talvez, que vocês têm pós-Covid. Não fiquem assim, não pode ficar assim, depois vai causar outros males para a nossa saúde. Tem que ter pensamento positivo, fé em Deus, se agarrar nas orações e bola para frente, porque se todo mundo vai ficar assim, vai ter outras doenças e vai sobrecarregar de novo, e isso faz muito mal, né, para o ser humano. Então, fé em Deus. E muito obrigada, meninas, muito obrigada por tudo, tá? Um abraço a todas, obrigado por essa oportunidade. Espero obrigada. Também que eu tenha contribuído para alguma coisa para vocês, tá bom? Muito agradecida. E passamos, então, a palavra para a Silvia. Então, agradecendo, Ivonete, o convite, desculpa se alguma coisa eu não consegui colocar para você, porque é a primeira live que eu participo, se precisar de alguma coisa de mim, eu estarei ali para ajudar vocês, e obrigada pelos colegas também que participaram, e um recadinho que eu tenho para dizer: se cuide de você, cuide dos seus familiares, porque é muito triste o que a gente está vivendo. Quem não precisa estar de frente com isso, evite de pegar, evite de passar para os seus familiares, porque é muito triste, então, assim, ó, se puder, se cuide, e a gente pede muito para Deus que isso tudo acabe, mas enquanto isso está aí, então, cuide de você e cuide dos seus familiares. Então, fica aí o nosso agradecimento a todos os participantes desta live, a todos que puderam acompanhar.
O nosso agradecimento também ao professor Ednei Grison, que gentilmente organizou todos os procedimentos técnicos para organizar esse encontro, e a todos que, de alguma forma, colaboraram para que esse momento se tornasse possível. Passamos, então, a palavra para o senhor Moacir Nalim, diretor da escola. A todos que estão participando dessa live, sabe as palavras desses profissionais, né? Então, nesse momento, queria parabenizá-los e agradecer todo o trabalho que vocês vêm desempenhando, né, nessa função de conduzir os pacientes, né, da nossa região para que tenham um atendimento exemplar, né, e não falte nada daquilo que vocês possam estar ofertando a eles, né? Então, as palavras foram fortes, foram palavras de conhecimento, foram palavras e mensagem que vocês transmitiram de forma que nós consigamos entender que este momento requer cuidados, esse momento requer que um cuide do outro, esse é o momento onde que a precaução, né, a segurança, ela tem que estar acima de tudo, tá? E falando nisso, gostaria de parabenizar os colegas professores que tiveram essa iniciativa, porque ela é maravilhosa, né? É algo que nós precisamos estar transmitindo para os nossos alunos, para os pais, para a comunidade. Então, parabéns, professores da escola, os funcionários, né, que também estão participando, as entidades, né, a APP, que tem representante participando, o Conselho Deliberativo, né? E por que não dizer, nós já tivemos mensagem no grupo de WhatsApp da nossa regional, né, parabenizando pela iniciativa, então agradecer esse apoio que vem sendo direcionado pela Coordenadoria Regional de Educação, né, e os colegas diretores, né, que também fazem parte de um conjunto da educação e que neste momento precisa, sim, deste amparo, desse apoio, para que a gente consiga transmitir aos alunos, né, aquilo que realmente importa. Muitas vezes a gente se detém muito na questão de conteúdo, né? O conteúdo, né? Mas esta live, esses conhecimentos que foram transmitidos hoje pelos profissionais da saúde, mostram que o nosso maior conhecimento, o maior conteúdo que nós precisamos adquirir é aquele que diz respeito a um cuidar do outro, a um se prevenir e prevenir aos seus, a um se prevenir e prevenir a sua família, a ajudar para que nós tenhamos segurança no dia a dia, para que a gente consiga viver mais tempo e viver de maneira harmoniosa e bem, que nós tenhamos saúde, que é o necessário. Tá? Então, parabéns aos colegas professores que pensaram nesse tema, que pensaram nesta live, né? A professora Ivonete pela condução, ao professor Ednei, que no bastidor, né, dessa live fez todo esse trabalho bem organizado, né? E, novamente, agradecer aos profissionais da saúde que muito bem falaram, né? Quem também passou por este problema, que teve muita sabedoria para transmitir as palavras, e a gente gostaria, de fato, que os pais e os alunos que estão assistindo conseguissem entender que é momento de nós termos precaução, termos cuidado, né? Essa pandemia não acabou, você diminuiu talvez um pouquinho os casos, mas ele logo pode aumentar se a gente não tiver cuidado. É isso que nós precisamos, que nós tenhamos um amor ao próximo, que nós tenhamos sabedoria nas nossas ações e que a gente siga as instruções de quem está na frente no combate a esse Covid, né, que são os profissionais da saúde. Parabéns pela condução, parabéns, professor Ednei, parabéns, colegas, né? E reforçando novamente, como foi legal, como foi importante, como foi maravilhoso poder ouvir os relatos de vocês que trabalham na saúde. Agradecido, né? E parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês são realmente guerreiros. Obrigada, diretor, pelas palavras. Em tempo, vamos chamar para fazer as suas considerações finais, para deixar a sua mensagem, o seu recadinho, a professora Aline. A Aline está na sala? Oi, estou aqui. Deixa eu ligar a câmera.
Então, eu queria agradecer, né, a oportunidade de ter falado, de ter colocado a minha opinião e pedir, né, para todos que se conscientizem, porque realmente é um caso sério, não é só uma gripezinha, é um caso realmente de colapso de saúde pública. Então, todos nós temos que nos conscientizar, cada um fazendo a sua parte, e eu acredito que mais cedo ou mais tarde a gente vai conseguir. E a minha esperança é que os professores sejam prioridades na vacinação quando sair, né? Eu acho que é a esperança de todos nós, profissionais da educação, que a gente consiga um local de prioridade durante essa vacinação. Então é isso, boa noite a todos e muito obrigada. Ok, obrigada, professora. E para finalizar, então, em nome de todos os profissionais da Gomes Carneiro, a gente pede a todos que se cuidem e cuidem de quem vocês amam, e encerramos essa live desejando vida em abundância e muita saúde para todos. Muito agradecida, uma boa noite, fiquem com Deus.